Bem, em primeiro lugar, eu recomendo a todo mundo que tenha visto meu vídeo anterior, né, o último vídeo que eu soltei aqui nesse canal, porque os raciocínios que eu vou expor aqui já vão ter assumido que tu tenha escutado tudo que eu tinha falado ali por último, né. Basicamente, eu dei uma longa volta para chegar à ideia final de que as pessoas podem ou não ouvir vozes, e eu diria que as pessoas podem ouvir vozes, só que na minha cosmologia, sabe, na minha compreensão da realidade, ouvir vozes não é, em primeiro lugar, alucinação, sabe? Então, eu particularmente não acredito no conceito de alucinação, e se para ti isso parece um absurdo, né, eu vou tentar explicar bem especificamente o que eu quero dizer. Quando eu digo que eu não acredito em alucinação, eu estou assumindo que alucinação quer dizer o seguinte, que o cérebro humano é capaz de ter uma espécie de mau funcionamento e por ter esse mau funcionamento, a pessoa acredita estar vivendo coisas que ela não está vivendo, e aí eu quero dizer assim, ver, ouvir, sentir coisas que não são reais, né? Então eu não acredito que as pessoas podem alucinar. Agora, não quero dizer que aquilo que as pessoas enxergam ou aquilo que as pessoas ouvem possa interagir com eles de uma forma material e nem que vá acontecer alguma coisa nesse mundo físico aqui com eles. Porque na minha visão cosmológica, o mundo funciona de uma forma assim multidimensional, sabe? Você já deve ter ouvido falar esse tipo de expressão e tudo mais, só que eu racionalizei muito sobre isso, né? E por que eu fiz essa racionalização? Bom, baseado pelas minhas próprias experiências de vida aqui na Terra e relatos que eu escuto de diversas fontes diferentes, né? Seja, por exemplo, assim, as espécies de manifestações que eu já vi acontecendo dentro de casas de religião de matriz africana, né? As terreiras, né? E etc. Esse tipo de coisa, né? Eu já frequentei esse tipo de culto, eu já fui médium também, né? Eu já senti esse tipo de energia e já vi esse tipo de energia se manifestando em outros seres humanos. Eu me perguntava assim, o que está sendo, tipo, o que está sendo manifestado, sabe? O que está rolando ali? Que espécie de conexão, que espécie de interação? Porque se existe esse tipo de energia, esse tipo de ser que se manifesta entre os seres humanos, pode existir uma série de outras coisas, uma série de outros seres, uma série de outras camadas, né? Ainda mais tentando interpretar aquilo que era revelado por esses seres, né? A sabedoria, as informações e as próprias informações cosmológicas que por eles eram transmitidas. Então, levando tudo isso em consideração e até outros aspectos da nossa realidade também, né? Como, por exemplo, assim, os fenômenos mais modernos que as pessoas dizem estar enxergando coisas como OVNIs, alienígenas e ETs. A minha pergunta ao longo do tempo foi assim, essas manifestações, será que elas estão acontecendo mesmo na esfera material? Será que existe uma aparição física, sabe, carnal, né? Será que aparecem ETs dentro de naves e essas naves interagem com o nosso planeta Terra? Ou será possível que talvez isso seja uma outra espécie de conexão, sabe? É gente enxergando e ouvindo, quem sabe até mesmo sentindo, mas seres que não necessariamente se manifestam o tempo inteiro de uma forma material, entendeu? Poderia ser uma outra possibilidade. Ele vê isso para avistamento de outros seres também. Para começar, fantasmas, espíritos, pessoas desencarnadas, né? Muitos de vocês que estão me ouvindo, se vocês não viram, vocês devem conhecer gente que disse ter enxergado já o espírito de uma pessoa que morreu, ou recentemente, ou até na verdade muito tempo atrás, né? Tanto o espírito de uma pessoa conhecida por aquela pessoa, ou então a pessoa chegar num lugar sem ter informação de quem são as pessoas que viveram ali antes, e eventualmente ter uma confirmação de que ela algum dia enxergou alguém que necessariamente ela nem viu quando aquela pessoa estava viva, né? Esse tipo de fenômeno, não vou dizer que é comum, corriqueiro, mas muitas pessoas, se não viveram, conhecem alguém que viveu, que passou algo por isso, né? Então, algo que faria sentido, responderia sim para todas essas coisas, sabe? Para as manifestações que acontecem dentro de casas de religião de matriz africana e até mesmo em outros espaços também, né? É que eu usei apenas esse exemplo para não ter que me estender, visto que esses vídeos visam ter apenas 10 minutos, né? E daí a gente também chega nessa etapa do, né, as pessoas verem espíritos, pessoas desencarnadas, avistamentos de aliens, e não exclusivamente toda uma série de seres que eu tenho interesse, que são considerados, né, são estudados, digamos assim, pela criptozoologia, né? Refletindo muito sobre tanto relato de gente que diz enxergar seres como, né, o Pé Grande, o Sasquatch, né, que são todos aparentados,
né? E também alguns outros seres como, né, o Mokele Mbembe, que eu já fiz programa aqui, e Homem-Mariposa, né? E o Monstro do Lago Ness, e uma série de outros nomes menos famosos que eu podia ficar listando, mas levando em consideração esses relatos e pensando assim, bom, será que essas pessoas estavam vendo de fato algum ser, algum animal que morreu, não está mais aqui, agora a gente não tem mais o registro, mas até pouco tempo atrás existia? Ou quem sabe, na realidade, muitas dessas pessoas podiam estar enxergando uma outra espécie de manifestação, sabe? O Homem-Mariposa, que tudo mais, para quem não sabe, é um criptídeo que ele ficou mais famoso depois que aconteceu, né, aquele desastre lá em Chernobyl, porque dizem que ele foi... Pessoas que sobreviveram àquele catástrofe dizem terem avistado, né, esse ser lá. E, na realidade, o Homem-Mariposa já foi avistado em outros contextos também, né? E seria assim, eu não vou ficar descrevendo aqui agora o que seria o Homem-Mariposa, mas basicamente essa é outra coisa que eu me perguntava. Será que a possibilidade de existir um mundo interdimensional não responderia todas essas questões? E do meu ponto de vista, sim, né? E eu não recorro a isso porque, só porque é uma realização assim, que me dá uma satisfação acreditar no mundo assim. Não, é que levando em consideração todos esses relatos, né, buscando uma resposta que validaria todos eles. Quando eu digo validaria todos eles, não é dizer que todo mundo que tem um relato paranormal espiritual está falando a verdade, mas eu também não acredito que todo mundo está viajando, está errado ou está louco, porque eu acredito que as pessoas podem sim experimentar, viver, sentir, ouvir uma série de coisas que não existem na esfera do material, entendeu? É esse que o meu raciocínio quer dizer no final das contas. Então, agora, como que exatamente funciona esse mundo interdimensional, eu não sei, mas eu acredito sim que existem muitas dimensões, muitas camadas, elas estão entrelaçadas, elas estão interligadas. Como que o tempo funciona nesses espaços, eu não sei. Como que o espaço desses espaços funciona, eu também não sei, né? Mas eu acredito sim também que tem seres, entidades, divindades, né? E espíritos também que não necessariamente são bons, né? Por essa definição, sem essa explicação, vocês podem saber que para muita gente eu seria aquilo que, na visão de pessoas monoteístas, eu seria politeísta. Mas eu nem acredito nesse tipo de compreensão na realidade, né? Para falar bem a verdade, eu acho que essa ideia do monoteísmo e politeísmo foi inventado por pessoas monoteístas que queriam adquirir um controle da narrativa, né? Na minha visão de mundo, simplesmente assim, não é como se fosse múltiplos deuses, né? Mas é simplesmente reconhecer que tem muito espírito, muita entidade, muito ser que responde aí pelo mundo. E eu acredito que qualquer pessoa que investigar o aspecto espiritual da realidade humana vai chegar a essa realização, sabe? Eu acho que isso aqui não é nem segredo, né? É até assim, senso comum para qualquer pessoa que se introduziu na vida espiritual, religiosa de várias esferas, né? Que existe sim muito ser, muita energia, muita possibilidade variada de conexão, né? Então eu acredito sim que existem seres que podem nos enxergar e não necessariamente a gente enxerga eles, e eles também podem se comunicar com a gente. E eu acredito que essa comunicação não necessariamente é tão agressiva quanto a gente acostumou a enxergar assim na ficção, ou até numa espécie assim de romantização na nossa própria cabeça, sabe? Que tu vai escutar uma voz, e daí eu vou até deixar bem claro que na minha visão de mundo essas influências são positivas ou negativas, entendeu? Né? São tanto seres, espíritos, energias, eu tô dando toda essa variedade, porque eu não sei necessariamente tudo que pode se manifestar, sabe? Eu acredito sim em coisas que são graduais ou que funcionam de uma forma de escala, sabe? Eu acredito que tem espíritos, entidades, seres com vibrações maiores ou menores, com intenções positivas, e essa positividade vai crescendo e vai diminuindo, sabe? Justamente porque eu acredito nessa necessidade de existir um nível gradual das coisas para elas poderem percorrerem do mínimo ao máximo, né? Então eu acredito sim que pode ter muito ser variado que se manifesta através da comunicação, né? E como que isso chega até a gente, né? E o que permite eles se comunicarem conosco, aí também não tem como falar, porque esse programa está prestes a chegar ao fim, né? Mas então basicamente é isso, sabe? Se alguém que está me ouvindo aqui acredita que ele é capaz de ouvir vozes, eu realmente acho que tu é capaz de ouvir vozes, mas isso não quer dizer que tu é, tipo assim, um refém dessas vozes, ou que tu tem que atender a isso, da mesma forma que não necessariamente tu precisa ignorar tudo aquilo que tu acredita que está sendo informado, visto que, né, eu não estou convicto de que qualquer ser que vai tentar vir se comunicar contigo está querendo o teu mal, né?
Mas basicamente isso, e o mesmo se estenderia pra gente que acha que enxerga coisas ou sente coisas, né? Mas é isso aí.